Olá, bom dia! A safra brasileira de grãos deve bater recorde este ano. A informação foi divulgada pelo IBGE. Em julho, a produção de grãos para o ano foi estimada em 250 milhões e 500 mil toneladas. Isso é 3,8% a mais que a safra do ano passado. Só a produção de soja deve ter alta de 5,9%. Uma especiaria muito cultivada nos estados do Pará, Bahia e Espírito Santo também começa a se destacar em Minas Gerais. É a pimenta do reino, que passou a ser uma das principais fontes de renda para quem vive da agricultura familiar. Maelson tem um pequeno sítio em Ouro Verde de Minas e há 4 anos deixou de ser empregado para cuidar do próprio negócio. Em uma área de 1.200 metros quadrados, ele plantou 700 pés de pimenta do reino. O negócio deu tão certo que atualmente toda a família trabalha com a especiaria e ele ainda gera emprego para mais 3 pessoas. Hoje o principal sustento da nossa família é a pimenta do reino, porque ela traz uma estabilidade boa. A pimenta do reino é essa sementinha produzida em cachos. Inteira ou moída, no formato em pó, é uma das especiarias mais apreciadas na culinária de todo o mundo. A planta é originária da Índia, mas se adaptou muito bem ao clima tropical e recebeu esse nome no Brasil porque era usada nas embarcações que vinham de Portugal para conservar os alimentos. Você estava me explicando que quando está nesse ponto aqui, vocês descascam e vendem a semente branca, assim ela tem mais valor, é isso? Tem praticamente o dobro do valor do que ela colhida preta, in natura. O Brasil é hoje um dos maiores produtores do mercado. No ano passado, a produção chegou a atingir 61.500 toneladas. Nos últimos tempos, a região leste de Minas tem se destacado. Ao todo, são 110 hectares de pimenta do reino, divididos em 9 municípios que ficam na divisa com o estado do Espírito Santo. O sistema explorado aqui é o de agricultura familiar e vem auxiliando centenas de pessoas. Só em 2019, a produção total chegou a 253 toneladas. Crescimento de mais de 50% em relação a 2018. Salá é o maior produtor de pimenta do reino no Vale do Mucuri. A fazenda dele tem 15 mil pés da planta. Só daqui saíram 35 toneladas na última colheita, que aconteceu em janeiro. E ele já prepara a próxima carga, com mais de 40 mil quilos. Hoje a pimenta ela é a fonte melhor de renda da propriedade. Ela que custeia tudo. Toda a família se envolve na agricultura. Érica, mulher de Salá, é quem cuida da parte burocrática da fazenda. A gente fez benfeitorias na nossa casa, adquirimos caminhão, veículo, com a qualidade de vida melhor, podemos fazer uma viagem melhor. A fazenda também garante emprego e renda a outras famílias. Em época de colheita, como julho e agosto, são 30 trabalhadores com salário garantido. No final do mês você tem um trocadinho para você pegar, né? Pagar as continhas, né? O rendimento da pimenta do reino é tão grande que cada planta pode chegar a produzir 4 quilos. Por isso, é preciso contratar mão de obra para ajudar na colheita. E a demanda de produto de qualidade é muito grande, tanto no país como no exterior para exportação. E os preços do milho seguem em alta nas principais regiões produtoras. A saca de 60 quilos teve um aumento de 3,8% frente aos últimos registros. Mesmo com o avanço da colheita da segunda safra, produtores seguem retraídos para efetuar vendas, comercializando apenas lotes pontuais. As demandas internas e externas, por sua vez, estão aquecidas. Agentes indicam que, além da dificuldade em fazer novos negócios, as entregas de lotes já adquiridos antecipadamente estão atrasadas. Nesse contexto, os preços do cereal seguem em alta nas regiões produtoras. O indicador Exalc BMF Bovespa fechou a R$ 52,72 a saca de 60 quilos, um aumento de 3,8% em relação aos últimos números. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. Mesmo com a atual situação causada pela pandemia do coronavírus, tem produtor satisfeito com a colheita de café da temporada. E acredite, essa pode ser uma das melhores safras dos últimos anos. Entenda o porquê agora, na reportagem de Francine Padilha.
40 anos atrás, a vista do horizonte era bem diferente. Totalmente devastada, pastagens degradadas, havia sido queimada, inclusive na época, então era solo puro. Seu José comprou a propriedade em Monteiro Lobato e começou o reflorestamento. Engenheiro agrônomo com experiência, ele escolheu diferentes tipos de plantas e aos poucos o verde voltou. Entre as espécies, o café se mostrou bastante eficiente. O café é uma planta muito rústica, forte, resistente e que teria bem uma possibilidade de vingar num terreno desse tipo. E foi realmente o que aconteceu. O plantio, que no início tinha uma função ambiental, passou a ser comercializado. No ano 2000, o café da espécie arábica foi vendido pela primeira vez. Hoje, ele ajuda a manter a propriedade. São 16 hectares. A florada começa em setembro e a colheita vai de abril a agosto. Todo o processo leva cerca de 9 meses. Seu José não utiliza agrotóxicos. Essa maneira sombreada de cultivar, com a ajuda das árvores que ele plantou quando chegou no sítio, ajuda a afastar pragas e doenças. A gente usa muito composto orgânico, você vai ter a composteira aqui ao lado, tudo que é resíduo a gente utiliza no café. Então, realmente, utilizamos uma parte de irrigação também. Só para vocês terem uma ideia do trabalho que o cultivo de café exige, esse pé aqui, olha, tem vários grãos, né? Ele está cheio de grão, claro que menos do que na primeira safra, na primeira colheita, essa já é a 4ª colheita, né, desse pé, mas ainda assim ele está cheio, né? E tudo isso aqui vai dar no máximo umas 4 xícaras de café. A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, quando a gente joga aquele restinho de café em casa, esse pessoal aqui que trabalha diretamente com a produção fica bastante chateado, né? Porque dá muito trabalho para fazer uma xícara só de café. Então ele tem todo esse trabalho de colheita, né? E exige bastante tempo aí de trabalho e de lida. Agora, aqui o processo ainda é mais trabalhoso porque é quase tudo artesanal. Diferente de um processo mais industrializado, eles fazem a colheita na mão, ou seja, eles passam aqui para pegar o tom certo do grão de café, que seria esse mais vermelhinho. Olha, eu tenho alguns aqui na minha mão. Esse aqui já está pronto para ser colhido, mas claro, no galho ainda restam outros grãos, um grão mais verdinho, que vai amadurecer daqui a um tempo. Então eles precisam passar de novo para fazer a colheita quando ele estiver maduro. Depois de colhidos, os grãos seguem para a lavagem. A casca é retirada e a produção vai para a secagem suspensa nessas estufas. É preciso mexer os grãos todos os dias até que fiquem no ponto para torrar. A safra de 2020 foi a mais perfeita, segundo José. As condições do tempo na região foram ideais para o cultivo. A qualidade do grão provavelmente vai ser muito melhor do que a dos outros anos, certo? Porque nos outros anos você tem problema de chuva, de inverno, atrasa a colheita, fica úmido, e isso deteriora a qualidade do grão e a bebida, evidentemente. Então, esse ano, se o café daqui já é tido como bom, ele deverá ser bem melhor pelas condições. Seja frita, cozida ou servindo de acompanhamento em algum prato, a maioria das pessoas gosta de aipim. Conhecida também como macaxeira e mandioca, a raiz virou uma das principais culturas de Itajaí, Santa Catarina. E tem um motivo para isso. O tipo de solo da região, que é bem fofo e rico em matéria orgânica, o que beneficia bastante a qualidade do produto. O aipim é cultivado no verão e colhido só no inverno. Um solo bem escuro que ajuda a aquecer a terra nos dias de sol, bem fofo que retém a água e até afunda quando pisamos. É a resposta para que o aipim produzido na cidade de Itajaí seja tão saboroso. Essa característica do solo também ajuda a entender por que esse alimento aqui é colhido em menos tempo em comparação com outras regiões de Santa Catarina. A colheita, aliás, é feita em mais ou menos 6 meses depois do plantio, como explica este engenheiro agrônomo, que também é extensionista da Ipagre. O nosso aipim é um aipim cultivado num solo especial chamado turfa, né?
É um solo orgânico, ele é um solo muito fofinho, assim vamos dizer, né? A densidade dele é muito baixa. É matéria orgânica pura, praticamente. Isso aí não é um solo, né? Era uma região alagada. Nos anos 60 foi feita a dragagem do rio, aqui a retificação e essa dragagem. Esse solo secou. E esse solo não é um solo de apenas matéria orgânica, tá? Não é um solo real, mineral, né? E como o solo ainda é um solo preto, ele também absorve mais energia solar, né? Então ele tem uma precocidade de produção também. A nossa aipim é muito rápida. 5, 6 meses já está produzindo. A procura pelo aipim produzido nesta região de Itajaí fez com que agricultores da cidade, especialmente da região conhecida como colônia japonesa, buscassem formas de melhorar o negócio, e empreender foi a escolha certa. 96 produtores se reuniram em uma cooperativa e juntos utilizam tecnologias e maquinário para agilizar os processos. Nesta máquina, o aipim é lavado e aqui se usa também água da chuva, que é armazenada neste reservatório. O alimento sai assim, pronto para ser descascado. Essa alternativa aumentou em 50% a produtividade. Depois de ser descascado, o aipim é ensacado. E tudo é feito dentro deste container da cooperativa. E há cerca de 2 anos, a cooperativa conta com uma câmara fria como esta, que tem capacidade para armazenar até 10 mil quilos de aipim. E isso facilitou muito a vida dos cooperados, porque agora, quando o cliente pede, eles têm o produto à pronta entrega. A história começou com a parte de regularização do aipim descascado, né, com vigilância sanitária, com essa parte toda. Então, era uma maneira, às vezes, assim, difícil e cara para cada produtor estar fazendo a sua. E a gente, como cooperativa, aplicando cooperativismo, empreendedorismo, então a gente montou a parte do aipim descascado, a manipulação de aipim descascado dentro de um container para, reduzir custos, né? E acabar ajudando a todos os cooperados nossos que podem hoje vir aqui, tá lavando, descascando, utilizando a câmara fria para armazenamento do seu aipim. Itajaí tem 100 hectares de plantação de aipim, com cerca de 1.600 toneladas de produção anual. A cidade pode não ser a que mais produz. Só que o aipim daqui faz sucesso. É vendido para feiras, pequenos comércios, supermercados e principalmente enviado para prefeituras que fazem licitação para a compra desse tipo de alimento. A saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a R$ 79,00 nos últimos dias. Esse patamar não era observado desde abril, início oficial da atual safra. Entenda. De acordo com o CPEA, usinas paulistas focadas na safra 2020-2021 seguiram firmes nas negociações de açúcar cristal no mercado spot neste início de agosto. Inclusive, aumentaram os preços do produto. Ainda assim, compradores adquiriram maiores quantidades, mostrando recuperação na liquidez. O indicador CPEA-Esalq no mercado paulista voltou à casa dos R$ 79,00 a saca de 50 quilos. Valor que não era visto desde abril deste ano, início oficial da atual safra. A média do indicador nos últimos dias foi de R$ 79,14 a saca, uma elevação de 1,12% em relação aos últimos registros. Segundo colaboradores, a alta dos preços no mercado interno está atrelada ao aumento das exportações de açúcar nesta temporada. Os preços da cenoura fecharam em alta na semana passada. Na região de São Gotardo, em Minas Gerais, essa alta chegou a 39%. Confira. O preço da cenoura registrou alta em todas as regiões produtoras. De acordo com o HF Brasil, na semana passada, na região de São Gotardo, em Minas Gerais, o aumento em relação à semana anterior foi bastante significativo. É em torno de 39%, com a cenoura sendo comercializada a R$ 25,00 a caixa de 29 quilos. Segundo agentes do setor, a finalização da safra de verão, o intervalo de colheita de grandes produtores e a produtividade das primeiras áreas de inverno são os fatores que contribuíram para a elevação dos preços. Já em Cristalina, Goiás, praticamente todos os produtores estão em pausa, o que reduziu significativamente a oferta nacional nos últimos dias e favoreceu a alta nos valores.
Diversas cidades do país estão investindo em hortas comunitárias. Essa ação urbana é uma forma interessante de intensificar o acesso a alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. E em Florianópolis, Santa Catarina, esse projeto de horta nas comunidades vem chamando a atenção. É o Cultiva Floripa. Veja os detalhes agora na reportagem. Com a ajuda de estudantes de universidades públicas, os moradores do bairro Pântano do Sul passaram a contar com uma horta comunitária. A estrutura começou a ser montada em 2018 nos fundos do Conselho Comunitário da Costa de Dentro. É possível perceber que a horta ainda não está totalmente acabada. Por isso, a importância do envolvimento da própria comunidade. Aqui a ideia principalmente é valorizar realmente a questão da terra, valorizar a questão do retorno. Isso aqui é como se fosse uma economia circular, ela retorna, ou seja, você tem uma horta, você tem uma compostagem, você tem o seu orgânico em casa. Através do seu orgânico em casa, você traz para a sua compostagem, a compostagem transforma isso em adubo e transforma isso em biofertilizante. Cada espaço deste na horta leva o nome de um morador antigo do bairro. Aqui é possível colher vários alimentos livres de agrotóxicos. Tem mandioca, alfavaca, hortelã, coentro e uma série de hortaliças. A comunidade se reveza ao longo da semana para cuidar de tudo por aqui. Cada dia um responsável por vir molhar, adubar ou fazer assim. E tem um dia específico em que eles vêm aqui em conjunto para que haja modificação da plantagem, ou plantio, ou saneamento das coisas, né? Além da horta, a comunidade conta também com uma estrutura de compostagem. Os próprios moradores produzem o adubo e biofertilizantes, mas é preciso aplicar algumas melhorias no espaço. O projeto inicial é esse, né? É dividir um setor aqui, construir baias, né? Ou casinhas onde tenha um banheiro químico, que tenha o setor para o cepilho, para serragem, né? Onde o pessoal possa guardar ferramental, né? E estruturar aqui, fechar, manter ele bem mais organizado do que você está vendo aqui hoje, né? Os valores de custo da melancia de abril a julho deste ano aumentaram consideravelmente. Porém, os produtores da fruta estão animados com as vendas do produto. A colheita de melancia em Uruana, Goiás, teve um início lento em 2020. Por conta da pandemia, os plantios foram limitados, diante as incertezas quanto à demanda nacional. Porém, os elevados preços têm garantido uma boa margem aos produtores. Segundo informações do HF Brasil, devido à baixa oferta, as cotações se mantiveram em bons patamares durante os últimos meses. Em julho, a fruta graúda foi comercializada a R$ 1,56 o quilo. Na média parcial da temporada, abril a julho, os valores da melancia ficaram 106% acima dos custos. E mesmo com os custos elevados, as cotações têm animado os produtores que plantaram mais durante os meses de junho e julho. E não se esqueça que você consegue assistir a gente ao vivo também pelo YouTube. É só acessar youtube.com/recordnews. Ou então aproxime a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na sua tela, que ele vai te direcionar até o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo. Este é um dos períodos em que mais se produz pimentão. Você sabia disso? E por causa disso, o preço caiu 50%. Antes, uma caixa era vendida por R$ 50 na Ceasa. Hoje ela sai por R$ 25. Enquanto o consumidor comemora, o horticultor ele tem que driblar essa crise, né? E conseguir um lucro suficiente para garantir as próximas plantações. O pimentão é considerado um tipo de pimenta doce, ou seja, não tem substâncias que produzem a sensação de ardência. Não são picantes. Os pimentões podem ser colhidos ainda verdes ou quando estão maduros. Na região de Gameleira de Goiás, o pimentão verde predomina. O horticultor Gilmar cultiva pimentão há 3 anos e está gostando do resultado. O Gilmar estava me contando que para cultivar o pimentão é preciso ter um certo conhecimento. Olha só, o fruto está bonito, o pimentão está bem verdinho, mas para chegar nesse ponto aqui, é preciso de saber manejar com essa cultura, né, Gilmar? Quais são os manejos que o produtor, o horticultor tem que ter para chegar a esse ponto de pimentão sadio, bonito e saboroso? Na verdade, tem que ter um pouco de conhecimento sobre as pragas e doenças, né, para poder produzir, porque se
Então é uma praga que fica dificilmente vai ter uma boa produção. O pimentão é uma hortaliça que é preciso fazer as mudas em uma estufa e depois colocar naquelas bandejas. E só após isso, após quantos dias que pode colocar na terra? A faixa de 50 a 60 dias já pode passar para a terra, aí já continua. O tamanho mais ou menos é esse aqui, né? É uns 10, 12 centímetros. 10 a 12 centímetros, aí vem o cultivo para a terra. O mercado está um pouco escasso, né? Está baixo o preço. Estava bom, há uns 40 dias atrás estava bom, mas está ruim. Agora deu uma baixada boa. Hoje, para fazer uma caixa de R$25, você gasta quanto? A faixa de R$15. De 12 a 15 reais, ela já sai daqui da roça por esse preço. Aí já se torna um pouco inviável, né? Fica inviável e você consegue um lucro melhor porque você produz e vende, né? É. Vai direto para a Ceasa. Se passasse para terceiros, seria pior. Geralmente a colheita dos pimentões inicia-se entre 3 e 4 meses após o plantio e pode se prolongar por mais uns 7 meses. E na roça é assim, para tudo dar certo é um trabalho familiar. Enquanto o Gilmar está lá na roça, na horta, cuidando dos pés de pimentão, é a Andréia que faz a negociação, né, Andréia? Sim. Como que é seu trabalho aí? Então, a gente leva os pimentões na parte da manhã, né, de madrugada, bem cedo, e chegando lá, vai vendendo conforme vai chegando os clientes. E o que o comprador observa na hora de negociar com você? Primeiro é a qualidade, né, que o pimentão tem que estar bem durinho, fresquinho, e outra coisa é o preço, né? A coloração influencia? Eles perguntam por que esse está mais amarelo, esse está mais verde? Então aí é feita uma seleção, seleciona os grandes, os pequenos e também os vermelhos, né, que já vai maduro da roça. Quanto maior e mais graúdo, mais é elevado o preço, você consegue vender melhor? Como é que funciona a forma de mercado? O mercado acaba gostando dos primeira, que a gente fala lá, né, no Ceasa, pimentão de primeira. Acaba indo para os mercados, que ele é mais vendido assim por causa por ele ser mais bonito. Motivados pelos bons preços no mercado interno, colaboradores do setor de café já estão negociando boa parte da safra 2020-2021. Apesar do enfraquecimento dos últimos dias, os preços domésticos do café arábica permanecem em patamares elevados. Segundo informações do CPEA, esse cenário tem incentivado agentes a negociar volumes mais significativos da atual safra 2020-2021 no mercado. Um levantamento do CPEA aponta que mais de 40% da temporada já havia sido negociada até o início deste mês, o que é elevado para o período quando comparado com anos anteriores. Quanto ao Robusta, boa parte também já havia sido comercializada até a última semana. A liquidez da variedade no mercado físico está superior à do arábica desde o início da colheita, especialmente no Espírito Santo. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre foram reconhecidos como zonas livres sem vacinação para a febre aftosa. O mesmo vale para 2 regiões do Amazonas e do Mato Grosso. No Rio Grande do Sul, a conquista é histórica. A instrução normativa foi assinada pela ministra do Meio Ambiente, Tereza Cristina. Na prática, esse documento reconhece o Rio Grande do Sul como uma zona livre de vacinação contra a febre aftosa. Essa mudança passa a valer a partir de setembro e, com isso, 2020 será o último ano com vacinação contra a febre aftosa aqui no estado. O documento, que deve ser publicado, reconhece nacionalmente essa medida. Depois disso, o governo federal vai poder encaminhar a solicitação de status internacional à Organização Mundial de Saúde Animal. Com a assembleia prevista para maio do ano que vem, a entidade internacional pode emitir a certificação que vai permitir a entrada dos estados em novos mercados mundiais. Com esse certificado internacional, nós vamos conseguir acessar mercados muito exigentes, como Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e até a China, que hoje a gente só exporta carne sem osso. Além do Rio Grande do Sul, os estados do Paraná, Rondônia, Acre e 2 regiões no Amazonas e outra no Mato Grosso também foram considerados como zonas livres da vacinação para a febre aftosa.
De acordo com o governo federal, o Brasil não registra casos da doença no rebanho desde 2006. Com a possibilidade de abertura de novos mercados para a carne gaúcha, a expectativa é que o estado receba mais investimentos na área, melhorando a economia e criando empregos. Porque as plantas frigoríficas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul vão ampliar seu abate, vão fazer investimentos de ampliação dessas estruturas e a gente vai ter um aumento muito grande e significativo nas nossas exportações. Se engana quem pensa que a produção de uva só é forte no sul do país. Tem produtor no centro-oeste apostando alto no plantio da fruta. Eles garantem que o clima temperado de Goiás é muito melhor para as parreiras. Nossa equipe veio até Itaberaí, município que fica bem perto da cidade de Goiás, conhecer esse parreiral no Cerrado Goiano. Aqui conhecemos o seu Danilo, gaúcho de nascimento, mas que trocou o Rio Grande do Sul por Goiás. E de lá trouxe a tradição familiar que herdou do bisavô italiano, que desembarcou em terras brasileiras para trabalhar com a viticultura. Mas uva no Cerrado? Quando a gente chega num parreiral como esse, a gente parece que está vivendo um sonho. Nós aqui de Goiás não somos acostumados muito com grandes parreirais, com vinícolas, com plantação de uvas por aí. A gente está acostumado mais com soja, milho, também arroz. Mas quando a gente chega num parreiral desse, descobre a história do seu Danilo, da dona Vanilda, eles que vieram lá do sul do Brasil e descobriram em terras goianas que a terra daqui produz e bem a uva, né, seu Danilo? De boa qualidade. Por quê? Porque o clima aqui é um clima temperado, que não tem inverno aqui. Quem vê esse tronco aqui, ó, nem imagina que esse parreiral tem cerca de 20 anos. Mas, o seu Danilo, qual que é o segredo então de continuar produzindo? Toda vez que tira uma carga de uva, tem que fazer o quê? Tem que fazer o manejo adequado dela. É tratamento para cochonilha, tratamento para cupim, poda exata, sabe? A uva tem um lugar certinho de podar. Tem que saber aonde cortar, a gente sabe no cortar onde que sai o cacho, onde é que não tem cacho, sabe? O seu Danilo, para chegar a essa qualidade aqui, quanto tempo da floração até na hora da colheita? Na base de 100 a 110 dias. Com a adubação correta e manejo em dia, o pé de uva só começa a produzir após 2 anos. Lá no sul, o senhor disse que tem pé de uva que tem 180, 200 anos. E aqui, já tem uma previsão aqui em Goiás? A Embrapa fala em 60 anos, né? De 40, 60 anos, mas eu acho que possa dar mais. Eu não vou alcançar lá, mas o pé de uva pode alcançar, né? Durante o período chuvoso, não é necessário irrigar. Mas agora, como estamos na seca, é preciso usar a irrigação para garantir 2 colheitas ao ano. A gente vê aqui que elas estão bonitas, mas para chegar isso aqui tem que irrigar. Tem que irrigar, tudo irrigado. Como que é a irrigação desse parreiral? Nós irrigamos ela uma vez por semana, 30 milímetros de água por hectare de uva, que é uma chuva boa por semana. Em que sistema que o senhor usa para irrigar? É microaspersor. A média aqui na propriedade é de 900 toneladas de uva por ano. Para cultivar, é preciso primeiro estudar. Para que um parreiral desse continue produzindo por muitos e muitos anos, é preciso de algumas técnicas, como, por exemplo, pesquisar sobre a distância e o espaçamento entre as plantas. Aqui se utiliza 2,5 por 2,5. E fazendo a poda na época certa, a carga de uva vem 2 vezes por ano. Do parreiral fomos convidados para conhecer a indústria. Afinal, aqui tudo é feito na roça. Da plantação, a uva vai para o processamento. Veja só esse tanto de suco de uva integral. Então, tudo é processado aqui mesmo. A gente tira a uva no dia e esteriliza a uva, lava ela e no outro dia faz o suco de uva, porque ele é natural, não pode ter bactéria nenhuma, não pode ter nada, sabe? Os valores da arroba do boi gordo continuam em alta no mercado interno. A média até o momento está quase R$ 227. Entenda o porquê. Os preços da arroba do boi gordo seguem em alta no mercado doméstico. Na parcial de agosto, o indicador CPEA B3 registra até o momento média de R$ 226,97.
Segundo informações do CPEA, além da baixa oferta de animais prontos para abate, a aquecida demanda internacional, especialmente por parte da China, segue sustentando as cotações brasileiras. De janeiro a julho deste ano, o país asiático foi destino de 40% do total de carne bovina exportada pelo Brasil. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, pouco mais de 450 mil toneladas foram enviadas à China ao longo deste ano. Um expressivo aumento de 158% comparado ao mesmo período do ano passado, quando os embarques registraram cerca de 147 mil toneladas. Mais do que nunca, hoje em dia se fala muito de uma alimentação saudável. E em tempos de pandemia, nada melhor do que não precisar ir até o supermercado. Esse é um dos benefícios de ter a própria horta em casa. Aipim, cenoura, beterraba, couve-flor, batata doce, tempero verde. Tudo isso ali, na porta de casa. E o melhor, produzido de forma orgânica. E você aí de casa, já pensou em ter sua própria horta? Se engana quem pensa que precisa de muito tempo para a colheita. Estas verduras e legumes aqui começaram a ser plantadas em janeiro e 3 semanas depois já tinha alface pronto para o consumo. Estes pés aqui já são uma segunda leva da plantação. No sítio do seu Luiz e da Adriana, na Vila Itopava, é assim. Ô Luiz, schneid mir meinen Salatkoppe. Ah, du quer alface? Ja, der zweite, da kann sein. Kann ich die schon machen? Die sind immer sehr hübsch hier, die. Ja. Richtig hübsche Salat. Muito bom esse alface. Sem agrotóxico, show de bola, plantado sozinho aqui no nosso sítio. Aqui, Adriana. Was ganz Schönes. Danke. Da horta direto para a cozinha. Muito gratificante, né? Tu chegar na tua horta, plantar, colher, depois lavar e tu consumir o que tu plantou, né? É muito gratificante. E tu sente diferença na qualidade do produto do mercado e o que tu tem em casa? Com certeza, o gosto é muito diferente. Em tempos de coronavírus, nada melhor que não sair de casa. Ganha-se tempo, dinheiro e, é claro, saúde. E de quebra, terapia. Que a pessoa que, se ela ficar em casa só pensando nesse Covid-19, ainda mais as pessoas de idade, elas vão pirar. E tendo uma coisa de se fazer, ela vai dar aquela relaxada e vai parar de pensar nessa doença. E se você mora em apartamento, não se preocupe. A dica é de quem sabe. Seu Luiz afirma que é possível sim ter uma hortinha mesmo sem um quintal em casa. É um conselho que eu dou. Hoje quase todo ser humano ele toma uma coca, ele toma alguma coisa. Aquele frasco de plástico você corta na metade, bota um barinho, você acha em qualquer lugar, qualquer barranco, e você pode fazer sua horta, ainda mais separado, sei lá, na sacada do seu apartamento ou em qualquer canto. Você pode ter, não vou dizer uma alface, mas uma cenoura, uma cebolinha verde, você consegue fazer e também é uma terapia. Os produtores de manga estão comemorando os bons resultados deste ano com a exportação da fruta. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus, as exportações brasileiras de manga têm registrado bom desempenho neste ano. Apesar de não atingir o recorde de 2019, este é o segundo maior volume exportado entre janeiro e julho da história. Na semana passada, a manga Palmer para exportação teve média de R$ 2,86 o quilo, enquanto a mesma variedade para o mercado interno foi comercializada a R$ 2,15 o quilo. As duas no Vale do São Francisco, principal região exportadora. De acordo com apurações do HF Brasil, além de beneficiar a rentabilidade de exportadores, o bom ritmo de envios também tem contribuído para o controle da oferta interna e impedindo quedas expressivas nas cotações nacionais. A oferta deve aumentar ainda este mês com a abertura da janela de exportação aos Estados Unidos.
Os produtores estão bem otimistas quanto ao cenário internacional e não há indicativos de redução de demanda da fruta no Vale do São Francisco. Você criaria abelhas como um bicho de estimação? Pois é, um morador de Chapecó, em Santa Catarina, não cria apenas uma abelha não, e sim 8 tipos diferentes de abelhas. Elas não possuem ferrão e ele ainda auxilia com a não extinção dos insetos. É nos fundos de casa, onde o criador construiu o que ele chama de condomínio de abelhas. As caixas estão espalhadas por todos os cantos. Milhares de insetos criados simplesmente com o objetivo de garantir a continuidade das espécies. Já faz uns 15, 18 anos mais ou menos. A Prefeitura de Planalto anunciou que vinha um professor da curso, quem quisesse aprender a trabalhar com abelhas sem ferrão. Até então, eu principalmente conhecia quase só a jataí. Aí eles falaram que tinha várias espécies que podia criar na região. Deram o curso de graça lá, daí a gente participou. Ali a gente começou a conhecer outras pessoas que tinham outros tipos de abelha, começamos a trocar contatos e começamos a fazer grupos. Como não cria abelhas com o objetivo de extrair o mel, o criador não pode ser chamado de apicultor. O nome exato é meliponicultor. Atualmente, a criação conta com 8 espécies. A jataí, que é uma das mais populares, a iraí, manduri, mandaçaia, guaraípa, emerina preta, emerina amarela e canudo. E cada uma delas tem uma particularidade, e o criador sabe de todas. Tem a emerina, por exemplo, ela tem um mel azedo, né? Ele é um doce azedo, depois que você engolir o mel, ele é azedo, né? A abelha iraí, ela tem dois tipos de defesa, diurna e noturna, por exemplo, né? À noite, para ela não ser atacada, ela tranca a portinha, né? Ela tranca totalmente, ninguém entra e ninguém sai, né? Da colmeia. Aí durante o dia que elas precisam trabalhar, tem uma outra abelha sem ferrão chamada de iratim, conhecida como mirim-limão, porque se tu apertar uma delas, tem o mesmo cheiro do limão. Ela ataca as colmeias e destrói, mata tudo que vier pela frente. Elas comem mel, comem pólen, comem filhote, comem tudo. Aí o que ela faz para se defender? Ela faz uma família falsa num lado da caixa, com um cano de ligação, um tubo de ligação para a família verdadeira. Quando ela sofreu o primeiro ataque, elas cortam esse cano, lacram a família verdadeira e deixam a família falsa para as iratins se divertir. Não acham nada, vão embora. E como todas são criadas praticamente no mesmo ambiente, seu Pedro usa algumas táticas para conseguir fazer com que as moradoras vivam em harmonia, cada uma em sua caixa. Tem uma chamada canuda que ela é bem agressiva, né? Ela não tem ferrão, mas ela chega a pinicar a gente, ela vem nos pelos e tal. O que eu faço? Eu coloco uma iraí, uma canudo, uma iraí, uma canudo, longe de 30 centímetros uma da outra. Aí, quando as iratim querer atacar as iraí, as canudas tomam conta. Elas expulsam as iratim. Para conseguir criar tantas espécies de abelhas no fundo do terreno, seu Pedro precisou transformar o espaço. Então, plantou muitas flores, frutos, muito verde, proporcionando assim alimento para elas e também sombra necessária para a criação. De sobrevivência, de polinização, né? Ela faz isso, polinização, em compensação elas ganham néctar e pólen, né? E do lado das caixas, né? E a sombra também, tem abelhas aí que se deixar no sol, moram todas, né? Tem que ser na sombra, na umidade, né? Então tem que criar um ambiente para poder criar abelha. Não adianta pegar num local aberto aí e dizer, vou encher de abelha sem ferrão aqui, que não vai criar. De acordo com o extensionista da Ipagre, o alimento e os cuidados com o manejo são essenciais para a criação desse tipo de abelha, que tem algumas particularidades em relação às espécies com ferrão. Só temos que ficar atento à oferta de alimento, que muitas vezes são escassos e necessitando de alimentação artificial. Por ser um animal nativo, precisamos fazer um cadastro no IBAMA para sua criação, quando tivermos mais de 49 enxames. Até esse número não precisamos nos preocupar muito e pode ser a maior parte dos produtores robistas, né, os hobbies, eles não têm tanto espaço em cidades para ter tantas caixas assim. Outra informação importante com relação à criação é que o ciclo de vida da abelha pode variar entre 25 e 30 dias. Mas para que eventualmente ela viva por um período um pouco maior, a dica é manter o alimento por perto, como fez seu Pedro. Se ela tiver que voar muito longe para buscar os nutrientes, consequentemente viverá menos.
Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 350 espécies sem ferrão. Em Santa Catarina, encontramos 34 espécies descritas na literatura, mas já foram encontradas algumas espécies, algumas variações dessas espécies. As abelhas são importantes para manter a biodiversidade do planeta, mas também para a polinização de muitas plantas que utilizamos para alimentação. Se não houver polinização, nós não vamos mais poder consumir grande parte das frutas e sementes. A berinjela é uma das produções mais fáceis de lidar, não custa caro e pode ser plantada em qualquer época do ano. Tem produtor que está colhendo o legume desde fevereiro. O repórter Leonardo Gonçalves foi conferir de perto e traz os detalhes para a gente. Nesta horta que fica no município de Leopoldo de Bulhões, a colheita está a todo vapor. Por dia, 4 pessoas conseguem colher 170 caixas de 14 quilos cada. Do plantio à colheita são cerca de 60 dias. É que a berinjela começa a produzir e vai produzindo por muito tempo. Cada pé, por exemplo, pode soltar até 8 flores, ou seja, cada pé pode dar até 8 berinjelas. Esse pé, por exemplo, está com mais ou menos meio metro, mas pode chegar até 1,80 m. O Gustavo, ele trabalha com berinjela há mais de 10 anos e ele vai falar sobre as características do cultivo deste legume. Gustavo, quais são os cuidados que precisa ter para produzir berinjela? Olha, os cuidados são muitos, né? Primeiramente, a gente tem que bater veneno em dias, molhar bem molhado e olhar bastante se os insetos não estão machucando ela, e entre outros, muitas coisas. Vocês têm essa experiência aí, você percebe que muitas vezes tem algumas pragas que atacam. Quais são as mais comuns que gostam de atacar a berinjela? Mas são os insetos, a vaquinha, o besorrinho, que fica voando e fica furando a folha dela e furando a berinjela, fica machucando ela. Aí a gente tem que vir com a pulverização, bater o veneno para colher ela lisinha, pretinha. A berinjela não gosta muito de adubo. Por exemplo, se a terra estiver muito forte, a berinjela pode morrer, né? Pode até morrer, por causa que essa terra aqui é uma terra nova, uma terra forte. Nós tínhamos uma plantação de tomate. Tomate é uma produção que exige muito adubo, aduba muitas vezes. Aí, com o acesso da terra ser muito forte, a berinjela pode vir a morrer, se você botar adubo muito frequentemente. Por exemplo, a colheita aqui começou quando e vai até meados de qual mês aí? Porque você disse que são cerca de 8 berinjelas por pé. Nós começamos a colher essa berinjela aqui mais ou menos em fevereiro. E nós, cuidando dela, batendo veneno certinho, nós queremos ver se nós colhemos ela até em dezembro. Após tirar a berinjela daqui, a terra vai ser gradeada e vai vir com uma outra. Aqui nós vai gradear ela, deixar ela dar uma descansada, preparar ela e fazer mais um plantio. De berinjela ou de uma outra fruta? Aí legume, verdura? Nós muitas das vezes repetir a terra com a mesma verdura não é muito bom. Aí a gente já vai plantar um tomate aqui. Um tomate, fazer a rotatividade, isso é importante, né? A rotatividade. Os legumes são colhidos quando estão bem desenvolvidos, viçosos, lisos e bem firmes. Há mais de 10 anos trabalhando com a produção de berinjela, o Gustavo Henrique está animado com o preço nesta época. Na Ceasa, a caixa de 14 quilos está sendo comercializada entre R$ 25 e R$ 30. A gente colhe na berinjela de 20, em torno de 20 a 25 reais é muito bom. O lucro dela é bom, porque o gasto da berinjela é pouco. Ela não tem uma despesa alta. Então, agora no mês de agosto está fazendo muito frio, ela deve estar em torno de 30 a 25 reais. A safra 2020-2021 de laranjas da Flórida, nos Estados Unidos, teve uma queda de 8,4% segundo consultoria norte-americana. Entenda os motivos. A safra de 2020-2021 de laranjas da Flórida, que se inicia oficialmente em outubro, pode ter menor produção frente à temporada anterior. Segundo informações do HF Brasil, com base na consultoria de citros norte-americana Elizabeth Steger, a colheita deve totalizar 62 milhões de caixas de 40 quilos. Esse número representa uma queda de 8,4% em relação à safra 2019-2020. Segundo fontes do setor, uma das razões para a redução no volume produzido foi o baixo preço recebido por citricultores em 2019-2020.
Neste cenário, investimentos em manejo foram reduzidos e, inclusive, há preocupações de longo prazo referentes a este comportamento, visto que pode afetar não apenas a próxima safra, como safras futuras. Todo mundo gosta de um pastel, não é mesmo? Pastel de carne, de queijo e de marreco. Você já ouviu falar? Não está errado não. Pode parecer estranho, mas no sul do país essa iguaria já é tradição. E o pastel não tem só a carne de marreco não, como também vem acompanhado de um purê de maçã. E é o que você vai ver agora na reportagem de Kelly Borges. Em terra com descendência alemã, tem uma carne que não pode faltar na gastronomia: o marreco. E pastel de marreco? Já comeu? Pastel de marreco não. A Elisângela é filha da Márcia e trabalham juntas dispostas a promover novos sabores na cozinha. A tradição que elas tinham em casa virou um dos carros-chefes da pastelaria. O marreco é um prato muito tradicional nosso, aqui da nossa região. Todo domingo, o prato tradicional da família é se juntar e comer um marreco recheado, um marreco assado. A gente testou várias receitas, né? A gente foi adaptando conforme o gosto. Então, a gente gosta bastante de comer pastel, a gente sempre prova tudo que a gente está fazendo. E quando a gente chegou na receita, a gente falou, não, agora é a receita certa. Em média, são 423 pastéis de marreco vendidos todo mês. E atrás de tanta preferência, tem a dona da receita especial. A Elisângela explica que a carne precisa ficar no tempero pelo menos por 12 horas, com folha de louro, sal e suco de laranja. O marreco tem que ser assado com a pele virada para cima, até dourar. Retire depois o caldo e a gordura e deixe reservado. Quando o peito do marreco esfriar, retire a pele, fatie a carne e leve para a panela, com pimenta jamaica e cebola a gosto e o caldo reservado. O marreco chega a desmanchar. Ela é simples, mas também não é, porque ela tem que ficar o marreco temperado de um dia para o outro. A gente deixa ele temperado. Outro dia ele vai para o forno a mais de 1 hora, no mínimo, para ele ficar bem crocante. A pele dele tem que ficar bem crocante, né, para dar o gostinho do marreco. Se não conseguir assar ele bem, assim, aquela cor bem marronzinha mesmo, ele não fica aquele gosto bom do marreco. E aí depois disso ele é cortado, né, cortado tudo em cubinhos, ele volta mais uma vez para a panela com especiarias. E aí para dar o ponto dele, para ele desmanchar, para conseguir fazer o pastel. E para agradar ainda mais o paladar, a carne recebe um toque adocicado de um purê de maçã. Leve ao fogo 1 quilo de maçãs cortadas em cubos, com meia colher de sopa de gengibre, cravo a gosto, uma pitada de canela, 30 ml de limão e 300 gramas de açúcar. Deixe ferver por 5 minutos. Quando a maçã cozinhar, acrescente aos poucos uma mistura feita com 30 gramas de amido de milho e 45 gramas de açúcar, até ficar cremoso. Sozinho ele não vai, ele sempre tem que ter um acompanhamento. Aí onde entrou a maçã. E a maçã também a maçã é mais simples de fazer. A gente só corta ela em cubinhos, cozinha ela com especiarias, até dar o ponto, depois é engrossado um pouco de maisena, até dar o ponto e aí vai para o pastel e onde ficou aquela delícia que muita gente já conhece. Montar o pastel exige só boas porções de purê e marreco para promover uma explosão de sabores. 4 minutos no óleo bem quente e pronto. Aqui em Joinville, essa pastelaria familiar tem 35 anos. E o segredo do famoso pastel começa pela massa. Ela é produzida aqui mesmo. E olha, aqueles que ainda não se arriscaram a provar o pastel de marreco, quando ele chega na mesa, não tem erro. É sucesso garantido. Lembra do nosso entrevistado do início da reportagem? Pois é, ele quis degustar essa iguaria. E... ele é muito gostoso. Ele tem um gosto meio adocicado. Acho que o acompanhamento com a carne de marreco, fantástico, muito gostoso. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!